Queridos irmãos, graça e paz. Cláudio, vamos estudar hoje nossa nona lição da nossa revista de adultos. Estamos estudando as promessas de Deus, promessas estas que são condicionais e incondicionais. Estamos estudando aquelas promessas que dependem da nossa resposta à palavra de Deus para que elas se cumpram na nossa vida. E tem aquelas que são incondicionais. Deus cumpre independente da ação do homem. Nossa nona lição traz como título Promessas para Pais e Filhos. Vamos estudar, pegar o exemplo do quinto mandamento, está lá em Êxodo, está em Deuteronômio, e Paulo também vem falar lá em Efésios sobre a importância do cuidado com a nossa família. Nosso texto áureo está aqui na carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nossa verdade prática: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Pais, eles têm a responsabilidade no zelo, no cuidado, na educação, na proteção, no ensino da palavra de Deus para seus filhos, tá? Os objetivos da nossa lição: mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, biblicamente, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e os filhos. Então, hoje, nossa nona lição, vamos estudar a respeito das promessas de Deus voltada para o relacionamento entre pais e filhos. Nós vivemos em um contexto desafiador para se criar nossos filhos, para educar nossos filhos. Estamos vivendo a era da relativização, da permissividade, dos princípios morais, os princípios da palavra de Deus sendo distorcidos, sendo desacreditados, sendo esquecidos, mas nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como nossa bússola, o nosso manual de regra de conduta e de fé. Então, mais desafiador ainda é este relacionamento entre os pais e os filhos. Contudo, novamente, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que os pais e filhos devem desfrutar um relacionamento de confiança e proteção, a partir da aplicação dos ensinos que Deus em sua palavra nos deixou. Nosso texto bíblico está em Salmo 127, versos 3 ao 5, bem como na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, a gente precisamos entender de uma vez por todas que nós vivemos debaixo da lei de Deus. Deus é soberano, Deus estabeleceu leis para o próprio bem.
nosso, para o nosso próprio bem. Então, nós vivemos debaixo sobre esta lei, esta orientação do Senhor, e desobedecê-lo traz sérias consequências para aqueles que desobedecem a lei e a palavra de Deus. Por que é que o mundo vive este caos? Porque a lei de Deus, a palavra de Deus tem sido ignorada. Mas, querendo ou não, nós já estamos debaixo de uma autoridade. Nós vivemos debaixo de uma autoridade. E tudo aqui só acontece porque Deus permite. Não tem como, não dá para fugir disto. Então, se a palavra de Deus diz que a desobediência, a rebelião dos filhos contra os pais traz sérias consequências. E o mundo secular, mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia Sagrada, sabe disso. É um princípio, desde que existe pessoas vivendo na Terra, que esse princípio é ensinado. Este princípio moral, ético, é ensinado. Existe uma hierarquia dentro da família e ela precisa ser obedecida. Né? Primeiro tópico da nossa lição, relacionamento bíblico entre pais e filhos. Os pais e os filhos, um mandamento com promessa para os filhos, e mandamentos e bênçãos para os pais também em relação ao trato com seus filhos. Então, nós lemos aqui no Salmo 127 que os filhos são apresentados como herança do Senhor. É bom a gente entender isso, que os filhos não são nossos, são de Deus. Deus nos deu para cuidar, para zelar, para ensinar, para instruir. É a geração que vem na frente, né? Nós passamos, esta geração permanece, esta geração seguinte, e assim sucessivamente. Então, a palavra de Deus nos ensina e nos diz que os filhos são herança do Senhor, entende? E galardão, são como flechas na mão do valente, Salmo 127. São úteis e importantes para a sociedade, para os pais. Para a sociedade e para os pais. Então, o relacionamento bíblico entre pais e filhos precisa ser ensinado. A igreja ela tem relativizado, os pais têm ignorado suas responsabilidades em relação a seus filhos. Os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Está sob a responsabilidade dos pais a educação, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Então a gente precisa compreender que é nossa responsabilidade. Muitas vezes, os próprios pais ignoram estes princípios. Daí, quando as situações começam a fugir do controle, aí se pergunta: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Então, é uma pedrinha que a gente vai colocando dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, para que, como vai dizer Provérbios, ensina, vai ensinando. Era recomendação que os hebreus ensinassem a lei do Senhor aos seus filhos, diariamente, ensinando e sendo exemplo. Esse princípio permanece, permanece também sobre a responsabilidade de cada pai. Para os filhos, que são herança do Senhor para seus pais, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. É o que Paulo vem dizer aqui em Efésios capítulo 6. Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que
vá bem, né? E que suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam um tempo longo sobre a terra. Observe que isso aqui é uma promessa condicional. Há uma promessa condicional para que seus dias se prolonguem sobre a terra, né, para que sua vida seja longa. Então, muitas vezes, filhos rebeldes que abandonaram os pais por uma situação ou outra, a gente sabe que tem casos, né, que os pais vão ao extremo, praticam aquilo que não se deve. Então, existem situações e situações, né, que é preciso ser analisado com cautela, mas é um princípio bíblico, que os filhos obedeçam aos seus pais. Aí, muitas vezes, os filhos não sabem porque as coisas dão errado nas suas vidas. Esquecem de que não falam com seus pais, não liberam perdão para os seus pais, vivem uma vida de atrito com seus pais. Mas a palavra de Deus nos orienta a viver conforme aquilo que Deus projetou, planejou para a família, tá? Então essa promessa remota ao 5º mandamento de Deus, proferido por Moisés lá no Êxodo, capítulo 20. 5º mandamento: honra teu pai, honra a tua mãe. Então estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos, tá? Há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram os seus pais diariamente. Não é o pastor que está falando, não é o seu líder que está falando, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, tá? Então, se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes também, os pais, devem procurar, né, viver em harmonia, não provocar a ira dos seus filhos. Paulo também tem instruções, advertência para os pais, tá? Então a parceria em amor e disciplina aplicada com a sabedoria vai promover um ambiente que os pais e filhos crescerão juntos, na mesma fé, no mesmo propósito. E quando crescer, não se desviará. Provérbios capítulo 9, versículo 10, capítulo 22, versículo 6 está falando, né? Os pais têm esta responsabilidade, em que precisa dar exemplo, ensinar seus filhos no caminho que deve andar, né? Os filhos são bênção para os pais. Da mesma forma, os pais são bênção na vida dos filhos. Precisa ser bênção na vida dos filhos. É o que o salmista vai dizer aqui no Salmo 128. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Mulher que é uma bênção na família. Os teus filhos como planta de oliveiras à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o homem que teme ao Senhor, ele tem este cuidado de cuidar, de zelar pela sua família, porque quando ele faz isso, a própria palavra de Deus vem respaldá-lo. A mulher e os filhos são bênção na vida em torno deste homem, deste pai de família. É uma família que vai reverberar aquilo que essa sociedade precisa, né? Que esta sociedade, uma sociedade sã, sadia, ela só permanece firme quando ela atenta para o padrão de família que Deus estabeleceu. Hoje tem vários sentidos aí de família que não está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu e que não tem a bênção de Deus. Deus só abençoa aquilo que Ele formou, aquilo que Ele criou, aquilo que está de acordo com a sua vontade. Que está de acordo com a sua vontade. Tá? Então a gente precisa ter esta consciência. Logo, a gente precisa valorizar a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruindo, né,
orientando nossos filhos para que andem no caminho e no temor do Senhor, para que não venha se desviar, conforme nos ensina o sábio em Provérbios. Segundo tópico da nossa lição, o cuidado dos pais com os filhos. Precisando cultivar o ensino da palavra de Deus, priorizando prioridades na vida familiar, e também a falar sobre a questão da disciplina e estímulos aos filhos. Tem pais que só sabem criticar, nunca elogia seus filhos, né? Então, os filhos têm a responsabilidade para com seus pais, e os pais também têm a responsabilidade com seus filhos. Uma das maiores responsabilidades que os pais têm para com seus filhos, nós estamos contextualizando aqui a palavra de Deus, é o ensino sistemático da palavra de Deus no seio da família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, social, né, emocional dos nossos filhos. Cabe a nós, pais, o incentivo, né, o estímulo de levar os filhos à igreja, encorajá-lo, né, a participar dos cultos, principalmente culto de ensino, nossa escola bíblica. Se sua igreja que você congrega não tem escola bíblica, converse com seu pastor, né, com sua liderança, para que seja iniciado um estudo bíblico na sua igreja. O estudo bíblico é o alicerce que mantém, né, a nossa fé em Deus. Se não tem ensinamento da palavra de Deus, não se mantém uma estrutura, entende? Então, Atos 2,42 diz que os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento da palavra de Deus, entende? Então, é preciso que isso seja observado na igreja. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar, e o lar passa a ser uma extensão da igreja, uma abençoando a outra. O salmista vai dizer no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos. Ele está usando aqui o plural. Vamos à casa do Senhor. Então, nossos filhos precisam ver o exemplo em nós e ser incentivado, né, a ir à igreja. Então, os pais têm esta responsabilidade de instruir, de ensinar, né, de orientar os seus filhos no caminho do Senhor, tá? Então, segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide primeiro de sua família. Paulo, escrevendo a Timóteo, a Tito, nas cartas pastorais, Paulo é incisivo quando trata deste assunto, entende? Então, embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenham como público-alvo aquele que é candidato ao ministério, né, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família, não trocar as prioridades. Primeiro, Deus, na vida do obreiro, do cristão, primeiro vem Deus, depois o cônjuge, depois os filhos e depois a igreja. Que a igreja, a família, ela é uma extensão da igreja. Se a família está desestruturada, vai reverberar, vai refletir na igreja. Então, é preciso que priorizemos primeiro a família. Deus criou primeiro a igreja, para que a família, Deus criou primeiro a família, tá? Então, a igreja ela é formada de famílias. Então, a gente precisa observar essa prioridade. Primeiro Deus, depois o cônjuge, depois os filhos e depois a igreja. Muitos líderes têm colocado a igreja em primeiro lugar. Dá tempo à administração, às pregações, às viagens, a isso e aquilo, e esquece da família. É ao contrário. Primeiro vem Deus, depois a nossa família. A igreja vem
seguinte. Entende? Então, este é o modelo, é assim que Deus estabeleceu. Quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente, teremos uma igreja bem assistida, né? Os pais já têm esta responsabilidade que foi dada por Deus, né, de disciplinar seus filhos. Contudo, também, né, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada em amor. Tá? É preciso disciplina, né, disciplinar pelo ensino, pelo próprio exemplo que os pais têm que dar aos seus filhos, tá? Para gerar obediência, honra, responsabilidade nos filhos. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro também deve ocorrer o elogio. Tem pais que nunca elogiam seus filhos. Nunca elogia seus filhos. Os filhos às vezes chegam da escola para mostrar o dever, o exercício. Não há um incentivo, não há um... Né? Então a gente precisa nos alegrar com cada conquista, por mais pequenina que seja, para nós, mas para eles é valiosíssimo quando são elogiados pelos pais, pelos cuidadores. Cada conquista, por mais pequenina que seja, para nós, para eles, é valioso. Então, elogie, incentive seus filhos para que eles venham cada vez mais sentir-se, né, incentivados, amados, queridos. Isso vai refletir no próprio aprendizado. Né? A ciência, isso é ciência. Quando há incentivo, quando há motivação por parte daqueles que são os cuidadores, isso vai gerar emoção positiva neles, né? Coragem, vontade de fazer melhor e melhor. Então a gente precisa elogiar nossos filhos, né? Elogiar nossos filhos para que eles venham cada vez mais desenvolver. Né? Então é preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. Né? Isso vai gerar obediência. Então, se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro também deve ocorrer os elogios, os afagos, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Então, a ordem do Senhor, a gente pega o exemplo do povo hebreu, né, a ordem do Senhor para os israelitas era que estes priorizassem a educação dos seus filhos. Os pais tinham a responsabilidade de contar, de ensinar os filhos a respeito dos atos do Senhor em favor do povo e da história de Israel. Ou seja, os filhos, mediante o testemunho dos pais, o exemplo dos pais, eles conheceriam a Deus e aprenderiam a temê-lo. Então, os pais têm essa responsabilidade dada por Deus. Dada por Deus. Por que é que existem tantos lares desestruturados e cada vez mais aumentando essas estatísticas? Esquece a palavra de Deus, não aplica a palavra de Deus, ignora a palavra de Deus. E mais cedo ou mais tarde, né, os resultados disso vêm. Obviamente que nem tudo é isso, mas se a gente puder fazer para evitar problemas, façamos, porque a palavra de Deus sempre tem o melhor para nós. E o terceiro tópico da nossa lição, falando sobre bênçãos, né, para os pais e filhos, né, as bênçãos espirituais também são estendidas, né, bênçãos para a posteridade, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados, pais que protegem seus filhos. Então, há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais, bênçãos de Deus para os filhos, né? Promessa de batismo no Espírito Santo, promessa de derramamento do Espírito Santo, né? Bênção de Deus sobre a posteridade e assim sucessivamente. A gente pega o exemplo, né, do livro de Joel, quando vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, que vem sobre os pais, sobre os filhos, sobre os servos. E Pedro confirma isso lá em Atos capítulo 2, versículo 39,
na ocasião do batismo no Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Então, a promessa, né, de uma vida imersa no Espírito Santo para nossos filhos. E a gente precisa incentivar isso, né? A promessa de bênçãos espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem de uma intimidade com Deus, de um relacionamento estreito, íntimo com Deus, né? Precisamos orar para que nossos filhos desejem o batismo no Espírito Santo, busquem o batismo no Espírito Santo, né? É uma promessa para nós, para eles. A nossa família também deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiência com Deus, viva as promessas de Deus e estabeleça uma vida de compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Então, a família é o lugar que a criança, que nossos filhos devem sentir-se seguros, protegidos, amados, incentivados a alçar voos mais altos. Quando ele tem essa base, quando ele tem essa estrutura, quando ele tem esse apoio, vamos gerar filhos para uma sociedade que eles venham fazer a diferença para a glória de Deus, tá? A nossa família deve ser um lugar onde nossos filhos devem ser abençoados. E os pais devem garantir também um ambiente familiar em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do seu desenvolvimento, quer na infância, quer na adolescência, quer seja na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Nossos adolescentes devem nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressar as suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para eles. Não é uma fase fácil. Pré-adolescente, adolescente é uma fase delicada, complicada, de mudanças hormonais, de mudança no corpo, de mudança de temperamento, onde as relações sociais são estendidas, né, onde os pais deixam de ser, muitas das vezes, os pais deixam de ser a influência, e os amigos, né, na escola começam a se tornar um meio de influência. Então a gente precisa criar raízes, criar estrutura, criar proteção, ensinar para que quando chegue nessa fase difícil, nossos filhos tenham a sua mente protegida, tenham os princípios estabelecidos, formados, morais, né? Aquilo que ele achou dentro de casa, ainda que do lado de fora venha certa influência, eles estão resguardados. Então a gente precisa ter esta consciência, né? Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo que o instruam diante de suas lutas e tribulações. Entende? Então é necessário que a gente faça o nosso papel como responsáveis pelo zelo, pelo cuidado com nossos filhos. Nossa família deve ser um lugar em que a vida de nossos filhos sejam protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, tá? Então, os pais, ele deve ser exemplo na vida dos seus filhos, né? Um exemplo de conduta cristã, né? E se importar muito mais com a salvação dos nossos filhos, né? Do que com qualquer outra coisa. É nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos. É nossa responsabilidade. Deus nos deu essa responsabilidade. Então, a família e não a igreja ou a escola bíblica que tem a principal responsabilidade do ensino bíblico espiritual para os filhos. É os pais. Você tem feito o culto doméstico na sua casa? Você tem esse costume de fazer isso? Se nunca teve,
passe a fazer. 10, 15 minutinhos, você vai cantar um louvor, vai ler a palavra de Deus, vai dar oportunidade para seus filhos, vai trazer uma simples explanação da palavra de Deus, vai incentivando seus filhos a trazer um entendimentozinho do jeito dele, você vai orientando na palavra de Deus, que ele leia um versículo, um capítulo, que ele explique, e assim vamos formando o caráter da palavra de Deus, que é o caráter de Deus nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, e muitos problemas deixarão de acontecer quando aplicamos esses ensinamentos da palavra de Deus, tá? Então, a vontade de nosso Pai, nosso Deus, é que suas bênçãos celestiais estejam sobre nossa casa, sobre nossa família e sobre o nosso relacionamento com nossos filhos. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é o 5º mandamento. Paulo vem, também estudar isso, nos ensinar na carta aos Efésios, capítulo 6, sobre o cuidado dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Não negligenciemos esse importante ensinamento da palavra de Deus. Se está na Bíblia, é porque é muito útil para nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua família, proteja teus filhos. Nós estamos vivendo uma época onde a influência secular, as ideologias, tem intensificado os ataques na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Mas quando agimos conforme a palavra de Deus, todo ataque do diabo cai por terra e o nome de Jesus é glorificado nas nossas vidas, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Deus te abençoe.